A final da Champions League tá chegando e o Brasil é o país com mais gols marcados na história da Champions League nessa fase moderna. Por isso hoje a gente vai contar a história de 7 brasileiros que brilharam em uma final de Champions. Imagina você se tornar herói de um dos maiores clubes do mundo com apenas um gol marcado. Foi exatamente isso que aconteceu com o brasileiro Juliano Belletti, que dessa lista aqui certamente é o herói mais improvável de todos. Após alguns bons anos no Vila Real, o Belletti se transferiu para o Barcelona em 2004 pela bagatela de uns 6 milhões de euros, quando ele já tinha ali 28 anos. E ele nunca conseguiu se firmar como titular absoluto da lateral direita do Barça, tá? Ele tinha uma competição ferrenha com o espanhol Oleguer ali na posição. E nos 3 anos que o Belletti passou lá na Catalunha, ele fez apenas um gol pelo Barcelona. Exatamente, um gol em mais de 100 jogos, mas porra, que gol, né? Foi na final da Champions da temporada 2005-2006. O Barcelona não vencia a competição desde a década de 90, né? E tinha um timaço ali com o Ronaldinho, com o Deco, com o Eto'o. Vários caras que poderiam decidir uma final, né? Que tinham a qualidade, que se esperava isso deles. E eles foram enfrentar então o Arsenal do Thierry Henry lá no Stade de France. Os Gunners saíram na frente, mas tudo mudou no segundo tempo. Aos 26 minutos, entrou o Belletti em campo. E logo depois, o Barcelona conseguiu empatar o jogo com o Eto'o. E quando a partida tava em 1 a 1, todos os olhares atentos ali nos principais craques dos dois times. A atenção elevada a 1000. Foi ali, naquele momento, que surgiu o brilho do Belletti. Aos 36 minutos do segundo tempo, ele pega uma bola no meio campo, faz uma ótima enfiada pro Larsson, que muito inteligente domina, faz o giro e encontra o próprio Belletti entrando livre na área. O brasileiro domina de canhota, fuzila de direita, a bola bate caprichosamente na canela do goleiro do Arsenal e entra. A comemoração do Belletti foi muito emocionante. Ele mal conseguia reagir, botou as mãos na frente do rosto e ali ficou chorando, o que tudo indica, né? Como alguém ali que não acredita no que tá acontecendo e pronto. Aí a história tava escrita, o Barcelona levou a sua segunda orelhuda com o gol do Belletti. E o que torna mais incrível ainda é que ele era visto como um jogador irregular, não conseguia ser titular absoluto da equipe, né? E foi lá e decidiu, velho. Um camarada que também era considerado irregular era o Casemiro na sua época de São Paulo, onde ele sofreu com muitas críticas. E quando saiu do clube, acabou saindo aí para comemoração de alguns torcedores. Mas o mundo dá voltas e hoje o Casé é pentacampeão da Champions. E ele tem alguns bons desempenhos em finais, mas a que a gente vai citar aqui mais especificamente é da temporada 2016-17. O Casemiro já tinha se consolidado como titular do Real Madrid e já vinha fazendo ali um meio-campo histórico com Modric e Kroos, mas eles ainda estavam com apenas um dos 3 títulos de Champions consecutivos que conseguiram alcançar. E o Real Madrid, para ser campeão dessa vez, enfrentaria a Juventus em Cardiff, no país de Gales. A velha senhora tinha eliminado alguns times interessantes, como por exemplo o Barcelona do trio MSN, e depois deles terem conseguido virar aquele 6 a 1 para cima do PSG. E a final começou a 1000 com o Cristiano Ronaldo fazendo um gol logo no início e logo depois o Mandzukic empatando com um baita de um golaço. E foi assim com o jogo 1 a 1, né, embaçado, que o Casemiro acabou resolvendo. No segundo tempo, quando a tensão tava alta, uma bola rebatida sobrou pro Casemiro na entrada da área. Ele finalizou e contou com um desvio no Khedira para matar o goleirão Buffon e tirar o 1 a 1 do placar. O gol do brasileiro foi absolutamente importante pro Real Madrid naquela final, porque desestabilizou a Juventus ali, né, botou o Real na frente e abriu o caminho pro que depois viraria um 4 a 1. A partida do Casemiro foi tão acima da média que, segundo o SofaScore, ele teve 11 duelos ganhos na partida e 7 desarmes, ou seja, muito bem defensivamente, e ainda foi lá e resolveu no ataque também. Casemiro é um exemplo para todos de que com trabalho e dedicação pode-se alcançar coisas grandes. E chegou a hora de falar de Carlos Alberto, exatamente, aquele do Real Madrid na Série B. Carlinhos se destacou como uma das principais promessas do Fluminense no início dos anos 2000, quando com 19 anos ele chamou a atenção do Porto após marcar ali 12 gols em 51 jogos, né, no ano de 2003. E logo os Dragões então abriram os cofres para contratar o cara na metade da temporada 2003-2004, ou seja, já no meio daquela campanha que o Porto fazia na Champions. E em Portugal então o Carlos Alberto não demorou muito para assumir a titularidade do Porto nos jogos da
Champions League e foi descrito até como espetacular pelo então técnico José Mourinho. E o seu ápice em campo e seu único gol naquela Liga dos Campeões foi justamente na final. Essa temporada 2003-2004 foi justamente aquela que a final era Porto contra Mônaco, né? Dois times considerados aí mais azarões. Só que o Porto resolveu dar show naquele dia e tudo começou com um gol do Carlos Alberto. Aos 39 minutos do primeiro tempo, ele recebe uma bola do Paulo Ferreira, domina bonito e finaliza no ângulo para marcar um baita de um golaço e começar a decidir uma final de Champions com apenas 19 anos. Ali ele abriu o caminho para o que seria uma bela vitória do Porto, um 3-0 que também contou com um belo gol aí do luso brasileiro Deco. E de todos os nomes dessa lista, o Carlos Alberto é o que possivelmente teve a carreira menos brilhante, a carreira mais polêmica, conturbada, mas algo que nunca ninguém vai tirar dele é que com 19 anos ele ajudou a decidir uma final de Liga dos Campeões. Isso aí não é pra qualquer um não, tá? Numa época distante, cara, já vai fazer 10 anos daqui a pouco, hein? O Real Madrid ainda buscava a sua 10ª Champions League na temporada 2013-2014. Eles viviam uma baita seca no torneio, né? Tinham vencido pela última vez em 2002 e a La 10ª tinha virado assim uma espécie de obsessão. O time do Real naquela época já era muito estrelado, né? Com o trio BBC lá na frente e enfrentar naquela final de Champions então o Atlético de Madrid em Lisboa. O Atlético tinha sido campeão de La Liga dias antes e tava com moral, né? Isso se traduziu também em campo porque eles abriram o placar e ficaram garantindo a vitória por praticamente o tempo todo. Inclusive até o começo do segundo tempo, quando o Marcelo entrou na partida vindo do banco. Exatamente, o Marcelo teve períodos no Real Madrid em que ele não era titular absoluto, porque muitas vezes quem jogava era o Fábio Coentrão, considerado um cara que era melhor na defesa, que marcava melhor. E foi o que aconteceu naquela final, certo? O Marcelo entrou no segundo tempo e também no segundo tempo, aos 92 e 48 foi que saiu o gol histórico de cabeça do Sérgio Ramos, que empatou o jogo em 1-1 e levou a parada pra prorrogação. Na prorroga, Di Maria fez uma jogada absurda e o Bale desempatou, colocando o Real Madrid na frente. E logo depois veio o momento do Marcelo se consagrar. Isso foi em 2014, muito antes do Marcelo atingir esse status de lenda absoluta lá no Real Madrid que ele tem hoje. E certamente algo que contribuiu foi o papel que ele teve na parte ofensiva na hora de fazer o 3-1. Ele recebeu mais ou menos pelo meio por ali, não tinha pra quem passar, então tentou o chute de fora da área e contou com uma ajudinha do Courtois pra aquela bola entrar, fazendo o 3-1, que depois viraria 4-1 e daria a famosa La 10ª pro Real então. Com a curiosidade de que, cara, o Courtois no Real Madrid virou um colosso na Champions League, tipo assim, não passa nada, simplesmente intransponível. E aí a torcida do Atlético lembra que em 2014 ele deixou essa bola do Marcelo entrar, é complicado, hein? Mas enfim, o Marcelo ganharia essa taça, depois ganharia mais 4, né? E encerraria sua passagem pelo Real Madrid como o jogador mais intitulado da história do clube, com 25 taças levantadas, um ídolo absoluto, que teve uma trajetória brilhante e pode lembrar com muito carinho do dia que marcou um gol numa final de Champions. O próximo da nossa lista é o Vinícius Júnior, que se consagrou no Real Madrid logo na temporada 21-22, quando ele acabou decidindo a 14ª Liga dos Campeões, que foi parar na cabine de troféus do Real. Vinícius Júnior chegava para aquela final com a moral de ter conseguido ganhar uma La Liga pelo Real Madrid e de estar fazendo uma dupla muito especial com o Benzema. Os caras juntos estavam jogando um futebol brilhante, né? E, inclusive os números do Vini Júnior na temporada também estavam muito bons. Ele terminou 21-22 com 22 gols e 16 assistências. E na final realizada em Paris, o Real Madrid de Benzenícios enfrentava o Liverpool ali de Alisson, Fabinho e Salah. O Liverpool foi melhor em grande parte do jogo, né? Com o Courtois pegando tudo lá atrás. Porém, a gente sabe que naquela Champions o Real Madrid tava meio possuído e eles não precisavam de muito mais do que uma chance pra fazer um gol, né? E foi exatamente o que aconteceu. Num lance rápido pela direita, o Valverde manda pra área e o Vini Júnior aparece livre no segundo pau para empurrar pro gol vazio, para garantir o 1-0, a 14ª pro Real Madrid e o seu nome na história. E o futuro a gente não conhece, mas ao que tudo indica, isso aí foi apenas o início de uma longa e vitoriosa trajetória de idolatria do Vinícius Júnior lá com a camisa merengue, né? O próximo da nossa lista é o Dida, goleiro baiano que defendeu o Milan aí por uma década e por lá ganhou muitos títulos, né? Incluindo 2 Champions Leagues, com a mais especial delas vindo na temporada 2002-2003, quando enfrentaram na final a Juventus, que tinha Del Piero, Buffon, entre outros. Àquela altura, o Dida já era pentacampeão do mundo com a seleção brasileira, né? Ainda que como reserva, e tinha tido uma passagem, na verdade 2 muito boas pelo Corinthians. Porém, mesmo com o currículo já gabaritado, ele precisava se provar na Europa, e depois de algumas oscilações no Milan, ele finalmente conseguiu atingir ali a titularidade. E na final da Champions de 2003, então, foi que ele brilhou. Se no tempo normal ele garantiu o 0-0 pro lado do Milan, foi nas penalidades que o cara resolveu
resolveu aparecer mesmo, né? De um lado tinha Buffon, que defendeu duas e se consagrava ali como um dos grandes goleiros deste século. Só que do outro tinha Dida, e o Dida não pegou uma, não pegou duas. Ele defendeu 3 pênaltis naquela final, sendo absoluta e completamente decisivo pro Milan levar pra casa, na época, a sua 6ª orelhuda. O Dida se transformou num baita pegador de pênaltis, e naquela final histórica, ele foi muito elogiado por isso. Mas o curioso é que 6 anos antes, o histórico goleiro paraguaio Chilaver tinha criticado o Dida justamente por isso, tá? Se liga. O Dida é muito grande, me parece descoordenado e lento para a posição de goleiro. E agora a gente quase fecha essa lista, e eu digo quase porque ela é o último item principal, mas depois no final do vídeo tem uns bônus, tá? Então fica até o final. Mas enfim, vamos falar do Neymar, né? Que pelo Barcelona teve a sua melhor temporada provavelmente em 2014, 2015, quando ele dividiu a artilharia da Champions com Messi e Cristiano, né? 10 gols pra cada um. E tava jogando no trio MSN como que por música, né? Tanto é que teve pessoas defendendo que ele fosse eleito o melhor do mundo naquele ano de 2015. Em termos de números, foram 39 gols e 6 assistências em 51 jogos na temporada. Ele tava completamente no modo ousadia e alegria, né? E no Estádio Olímpico de Berlim, então, o Mano Ney teve participação direta na vitória por 3-1 do Barcelona. Começa aqui no primeiro gol do Barça, do Rakitic. É ele que começa a jogada, toca pro Iniesta, rolar pro Rakitic fazer o gol. E aí a Juve consegue o empate com o Morata, depois o Suárez desempata num rebote do Buffon, e depois o Barcelona fecharia o caixão de vez, né? Primeiro, ele pega e faz um gol de cabeça pra fazer o 3-1, mas o gol é anulado, porque ele meio que dá uma cabeçada em direção à própria mão dele, sacou? Então, mão na bola. Porém, nos acréscimos, a Juventus estava toda em cima, deixaram a zaga completamente desprotegida, e num contra-ataque puxado por Piqué e Pedro, o Pedro rola, o Neymar recebe na ponta esquerda e fuzila de canhota para vencer o Buffon e sair fazendo aquela comemoração assim, né? Acabou, acabou, ajudando ali o Barcelona a conquistar a sua 5ª Champions League e também a tríplice coroa, já que tinha conseguido também a Copa do Rei e o Campeonato Espanhol. Quem tem saudades do Neymar desses tempos aí, respira. E antes de encerrar o vídeo, tem uma parte bônus pra vocês, tá? A gente falou de 7 casos mais recentes do século 21 e tal, mas outros brasileiros também brilharam em finais de Champions mais pra trás no tempo. Na temporada 1964-65, a Inter de Milão buscava o seu bicampeonato ao enfrentar o Benfica na final. E quem decidiu aquele jogo, que terminou em 1-0, foi o brasileiro Jair da Costa, que tinha inclusive sido reserva do Garrincha na Copa de 62, tá? Por falar em 62, na temporada 62-63, teve outro brasileiro brilhando muito, que foi o Mazzola, né? Ele é um caso bem único porque ele era brasileiro, né? Defendeu a seleção brasileira em Copa do Mundo, só que depois se tornou italiano e inclusive também defendeu a Itália em Copa do Mundo. Mas de qualquer maneira, o importante é que naquela final entre Milan e Benfica, foi dos pés desse cara, né? O Mazzola, também chamado de José Altafini, que era o nome dele, os 2 gols da vitória do Milan, dando ao gigantesco rossoneiro o seu primeiro título europeu na história e sendo até hoje o único jogador nascido no Brasil que conseguiu balançar as redes 2 vezes em um mesmo jogo de final de Champions League. E só pra fechar, o torcedor portista que tá nos assistindo aí sabe que na temporada 86-87 o Porto atingiu a glória máxima na Copa dos Campeões, batendo o Bayern de Munique na final por 2-1, e o gol da vitória também foi de um brasileiro, do Juari, que ali não tem como, né? Se eternizou pra sempre na história dos Dragões. Agora sim, a gente terminou. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like que ajuda muito a divulgar o canal e o vídeo pra mais gente. E nos vemos no próximo, então. Um grande abraço. Falou!